O objetivo do nosso curso é estudar a lírica, poesia lírica brasileira. E a lírica brasileira, ela se filia à tradição da poesia lírica ocidental. Para a gente compreender o que é a poesia lírica brasileira e as questões desenvolvidas neste curso sobre a poesia lírica brasileira, a gente tem que voltar para um estudo um pouco mais profundo da tradição lírica ocidental, que é de onde a poesia brasileira emerge. E para isso a gente vai fazer uma volta maior ainda na aula de hoje, que é para a tradição da poesia épica, a epopeia, né, como ela se deu no Ocidente. Então, para a gente entender os rumos da poesia lírica, como se gestou e consolidou-se a poesia lírica, como hoje a gente pode dizer como uma tradição hegemônica na literatura ocidental, né? A poesia lírica passou a ser muito respeitada desde o romantismo, não era o quadro que ela tinha, por exemplo, no século XII. A gente tem que entender que a poesia épica, durante muito tempo, foi o grande alto estilo, a grande forma poética no Ocidente. Qual é exatamente a diferença entre essa poesia lírica e a poesia épica, entre a epopeia e a lira, né? Que são modelos poéticos muito distintos entre si e que, compreendendo o que é exatamente a epopeia e o seu campo de atuação e a forma de gestação da epopeia, a gente vai entender bastante da tradição poética ocidental e entender por que é que depois a lírica conseguiu se sobressair, quais eram as questões históricas, né, envolvidas nessa ascensão da lírica. Porque a primeira grande informação que é preciso que todos tenhamos em mente é que o gênero da epopeia, o gênero da épica, né, e aí a gente tem que lembrar sempre da Ilíada, da Odisseia, de Homero, que são as grandes referências, ou então a Eneida de Virgílio, as Metamorfoses de Ovídio, as epopeias, elas eram o grande gênero da literatura. Quando você fosse se dizer como poeta, se apresentar como poeta, se não tivesse uma grande epopeia, você não era um poeta digno de estar no mais alto panteão dos poetas. Então, Virgílio, por exemplo, o poeta romano, ele foi considerado durante muito tempo o maior poeta já visto, porque foi um indivíduo que foi autor de uma epopeia, né? O que já contradiz um pouco a ideia de epopeia, que é geralmente um canto anônimo, a gente vai trabalhar isso também. Voltando então a essa hierarquia dos gêneros, onde a épica se sobressaía como o grande gênero acima da lírica, a gente pode começar a se perguntar o que aconteceu para que esse jogo se invertesse. Por que é que a epopeia, na Idade Moderna, entrou em declínio, né? E essa é a história dessa aula, e por que é que a lírica se sobressaiu, principalmente a partir do romantismo, por que é que a lírica ganhou a cara de o grande gênero da literatura e da poesia. Para a gente compreender qual o sentido da epopeia e qual a importância da epopeia dentro de uma sociedade, de uma cultura, nós temos que redimensionar o sentido da poesia conforme a gente vê hoje no nosso mundo. Era de uma dimensão extremamente mais ampla e total, que abrangia todos os campos do modo de vida, do estilo de vida, dos tipos sociais da antiguidade, principalmente, e depois da Idade Média, quando a épica ainda tinha bastante fôlego. A épica era um estilo artístico que não era simplesmente feito para uma espécie de regozijo da sensibilidade, né, como a gente vê muito na tradição artística moderna. A épica ela tinha um papel cultural central, era um tronco, um canto que centralizava toda a cultura e fazia com que tudo girasse em torno dela. A gente pode fazer um paralelo, por exemplo, à importância da Bíblia dentro das religiões, embora isso não fosse um paralelo perfeito, porque a épica não era simplesmente um livro religioso, né? Até porque era um canto oral, então não funcionava assim, mas era o lugar do conhecimento e da tradição, onde o saber de um povo ia sendo transmitido de geração em geração, né?
O Walter Benjamin diz que a epopeia era como um vaso de argila que cada geração imprimia nele, à medida que ia passando de pai para filho, as marcas das suas digitais, porque era um canto que, ao mesmo tempo, reunia os valores de um povo e também devolvia para o povo aqueles valores. Então, ele funcionava como um receptáculo do aprendizado geracional e também de um enraizador daquela cultura ao longo do tempo. Em comparação com a arte do nosso tempo, o que nós temos que entender é que a épica jamais era um canto ou um saber criado para o presente, simplesmente para comunicar aos contemporâneos. Ela é um canto para os descendentes, para o futuro da comunidade, né? Para a consolidação através das gerações, consolidação dos valores da comunidade. Então, a epopeia homérica, por exemplo, ela era... as discussões dentro do canto eram usadas pelos juízes para julgarem o que é verdade, o que é falso, quem teve culpa, quem não teve. Ali estava, digamos, a grande referência de comportamento dentro da sociedade, daquela cultura, né? Então, a tudo, né, ao ensino das crianças, a discussões dos filósofos, sempre aquela epopeia na Grécia, a epopeia homérica era a referência da discussão. Depois, a Grécia entrou em declínio em certa altura e Virgílio, que era um poeta romano muito próximo do imperador Augusto, recebeu o pedido do imperador de que fosse criada uma epopeia em latim, uma epopeia romana, que fosse à altura da epopeia homérica, para que Roma pudesse continuar tendo esse modelo, né, cultural e de valores através dos séculos. A diferença de Virgílio e de Homero é muito grande, muito extensa, porque o Virgílio, digamos, já vive ali no centro de algo que a gente pode chamar de um germe de civilização, no sentido que os europeus colocam civilização, enquanto Homero a gente pode ver como ainda uma espécie de bárbaro, né, que viveu 8 séculos antes de Cristo, né, 8 séculos antes de Cristo. Então é muito diferente esse contexto. Mas, como se diz, né, que os gregos é que colonizaram os romanos, não os romanos que colonizaram os gregos, apesar deles acharem que teriam colonizado, os romanos quiseram imitar esse modelo da epopeia grega e formularam uma epopeia de autoria individual do Virgílio, né? O Homero, ninguém sabe se existiu, pode ter... as 12 cidades gregas reivindicavam ele. Há várias hipóteses de que, na verdade, era um canto coletivo e foi uma figura simbólica criada posteriormente para batizar a autoria daquele canto. Mas é possível que nunca tenha existido um Homero, de fato, ou essa imagem apenas foi mitificada, né, e não tem nada a ver, não corresponde à autoria completa daqueles versos. Isso, sem dúvida, é uma hipótese plausível. Agora, o Virgílio é um autor individual, ele escreveu na sua casa uma epopeia cantando a origem do povo de Roma e ele escolheu qual seria essa origem mítica, né? Ele, inclusive, vai fazer uma continuidade da Ilíada, porque o Enéas, que é o troiano que foge da Batalha de Troia, é o sujeito que vai fundar Roma, ou seja, ele liga a história de Roma, de alguma forma, à história grega. E o Virgílio, então pressionado pelo esse imperador Augusto, que dizia para o Virgílio, o poeta tem um papel civilizador, um papel de construção da comunidade, o Virgílio vai seguir os conselhos e vai fazer aquele poema grandioso, que é a Eneida, né? O nome dessa epopeia do Virgílio é Eneida. Vai fazer a Eneida se distanciando individualmente. Ele não coloca na Eneida os seus dramas pessoais, como a gente vai ver nos poetas românticos, né? Aqueles poetas que falam da sua própria existência, dos seus dramas íntimos. O Virgílio não está nem um pouco preocupado com isso. Ele coloca na Eneida simplesmente tudo que era de importância para a sua comunidade, para o seu coletivo. Ele desaparece daquele canto. E essa é a grande característica da epopeia.
ela está preocupada com a comunidade, não tem nenhum tipo de solipsismo individualista dentro da epopeia. É um canto comunal, como se diz, né? Então, não é à toa que a epopeia, ao longo dos séculos, as epopeias que foram surgindo fossem cantos anônimos, né? Então, o Cid, na Espanha, por exemplo, é um canto anônimo, né? A canção de Rolando, na França, é um canto anônimo. E assim também a epopeia em língua alemã, em língua inglesa, ninguém sabe qual é a autoria, porque ela é um canto coletivo, né? Construído de geração em geração, entre diversas tribos distintas, mas que se centralizava por essa reunião dos valores comuns desse povo, né, dessa cultura. Então, se a gente comparar a epopeia com a lírica, né, que é justamente o gênero do indivíduo, né, não existe um poema lírico que funcione com essa mesma lógica, né? Em geral, a lírica tende sempre principalmente desde o romantismo, a uma forma poética individual e registrada com uma autoria, né? Porque o romantismo coloca a importância da originalidade, por exemplo, né? A epopeia não está preocupada nem um pouco com a originalidade, está preocupada com o seu dever político muito sério de guardar os valores de uma comunidade, né? A discussão se está sendo original, está sendo diferente, a epopeia quer o comum, ela quer aquilo que irradie por cima de todos, né? Não tem essa ideia do diferente, de querer ser diferente. É claro que tem uma preocupação com a beleza, porque é importante que o público, por exemplo, se inquiete, se hipnotize de certa forma, né? Há várias discussões sobre o caráter hipnótico da epopeia homérica, como se ela fosse uma música onde as pessoas de que as pessoas não conseguiam desprender da atenção, ficavam assistindo aquilo horas e horas a fio, né? Porque é importante também saber que a epopeia tinha um acompanhamento musical, não era música, mas tinha um acompanhamento sonoro, de instrumentos, né? E isso, de certa forma, a gente pode dizer que seja um conteúdo artístico da epopeia, né? O seu lado artístico. Mas a epopeia não é só a arte, né? Ela é o centro de uma cultura, a reunião dos valores, né? Isso que importa a gente ter em mente. E a gente pode começar o entendimento desse curso a partir do Renascimento. Se a gente vai estudar como, no primeiro momento, o primeiro poeta brasileiro, o Gregório de Matos, né? Que é um poeta do Barroco, que é uma fase da arte que está logo a seguir do Renascimento, né? Então, o Barroco e o Renascimento geralmente são emparelhados como opostos, né? Então, sempre que se discute o Barroco, há sempre uma discussão, ainda que subterrânea, sobre o Renascimento, e sobre o Renascimento a gente discute o Barroco também, porque eles estão muito próximos. Então, seria importante iniciar esse curso do Renascimento para cá. E é no Renascimento justamente onde há o último momento da épica, quando a épica ela já é quase uma forma artificial, já não há um respaldo, não existe mais essa organicidade constituidora desse canto coletivo como houve até pouco tempo na Idade Média. Na Idade Média ainda há uma mescla dos valores cristãos com os valores daqueles povos fragmentados da Europa, né? Então, como os gauleses, por exemplo, aos poucos foram se cristianizando, mesclavam as coisas. E havia esse sentido um tanto tribal, né? Que separavam as culturas, e que fortalecia ainda a possibilidade da épica. O Renascimento, que é uma fase que a gente constrói, de certa forma, artificialmente, né, o período, porque há muita discussão sobre o que é o Renascimento, e se houve um Renascimento, se não era uma continuação da Idade Média, né? Tem um livro importante chamado O Outono da Idade Média que discute isso também. O Renascimento, ele, de qualquer forma, é o momento onde a épica entra em declínio, né? Os poetas
do Renascimento, eles têm uma diferença muito grande com os poetas medievais, porque eles se desvinculam da igreja, né? Em certa medida, claro, são todos ligados à igreja de alguma forma, mas não estudam mais dentro dos mosteiros, né? É um saber mais reservado por uma série de questões históricas, simplesmente aos mosteiros. E esses autores do Renascimento vão buscar e redescobrir a tradição latina, né, dos poetas romanos e dos poetas gregos em alguma medida, né? É o reencontro com a literatura grega, com a poesia grega, com Platão, né, Aristóteles. Então, os poetas do Renascimento, eles percebem a grandiosidade da epopeia dentro da tradição. Eles têm plena clareza do quão importante e quão central para a tradição literária é a Eneida do Virgílio, por exemplo, e tentam imitar. Então, os poetas do Renascimento, em geral, acabam criando a sua própria epopeia, né? Mas o que eles conseguiram deixar na história, já que essa epopeia, em geral, acabava sendo um pouco artificial, o que eles conseguiram deixar na história foi a sua tradição lírica, foi a sua criação lírica, né? E isso é muito importante a gente ter em mente. Nós temos, na verdade, na língua portuguesa, a oportunidade de ler a epopeia do Camões, né, os Lusíadas, né, que muita gente já aproxima dessa fase, dessa época histórica do Renascimento. Mas, ao mesmo tempo, os Lusíadas já possuem uma certa diferença em relação à tradição da epopeia, que é sempre uma tradição de afirmação positiva muito grande daquela cultura, porque a gente tem, por exemplo, no canto 9, o Velho do Restelo, perguntando a que desastres, né, que desastres estão reservados para Portugal no futuro. Isso é uma questão bastante peculiar da epopeia do Camões, porque o Velho do Restelo já traz ali uma espécie de pressentimento de uma ruína, né? E isso nunca houve na epopeia, que é sempre um momento de construção, né? De erigir uma cultura. Então, toda a epopeia que aparece no Renascimento ela é problemática em alguma medida, né? Alguns colocam como a última epopeia a Jerusalém Libertada, do Torquato Tasso, que também já é bastante sombria, já traz uma série de elementos que a gente pode questionar sobre até que ponto aquilo se configura como uma epopeia de verdade, né? O fato é que esses poetas todos do Renascimento, que ainda estavam descobrindo essa tradição e reconhecendo como o grande gênero era a epopeia, eles tentavam imitar a epopeia e, de alguma forma, não conseguiam corresponder àquilo que a epopeia havia sido. Depois deles também não surgirão novos épicos que fossem bem-sucedidos, né? Uma grande questão do século XIX é: será que deveríamos escrever uma nova epopeia? Ninguém conseguiu fazer isso. Daí que a grande virada na tradição lírica ocidental é provocada por esses poetas do Renascimento, que ainda reconheciam a epopeia como o grande gênero hierarquicamente superior, né, de poesia, mas não conseguiam fazer uma epopeia de forma natural como era feito antigamente. Ao mesmo tempo, eles encontravam um grande espaço criativo, inventivo, né, e muito natural na criação lírica. Então, o Petrarca, que é o poeta a gente pode colocar como uma grande referência nessa discussão, Francesco Petrarca, o poeta italiano da virada do século XIII para o XIV, esse poeta ele escreveu uma epopeia, em latim inclusive, mas qual foi a grande criação do Petrarca? Foi a consolidação do soneto como forma lírica em língua vulgar, né? Então, ele escreve em italiano, é uma novidade do Renascimento, a língua vulgar, né? A língua que não fosse o latim. Tem que tirar. Há uma consolidação da língua vulgar como uma língua digna de respeito dentro da tradição literária, da tradição filosófica, né? Então, desde Dante, que fez a epopeia dele em italiano, justamente no Renascimento, onde todos os poetas, principalmente aqueles que vão imitar o Petrarca,
começam a escrever na sua própria língua vulgar, né? Então a gente tem poetas na França, na Espanha, na Polônia, todos eles escrevendo em polonês, francês, espanhol, já afastados dessa tradição que já tinha se tornado muito artificial de se escrever literatura em latim, numa época que ninguém mais falava latim fora das universidades e fora da igreja. Então, o Petrarca reconhece a épica como a epopeia como grande estilo, mas consolida o modelo da lírica ocidental moderna em língua vulgar, né, em italiano vulgar, né, ou seja, em língua comum falada por todas as pessoas, língua viva, né? E essa é a grande virada que o Renascimento provoca, né? E, inclusive, como eu disse, o Petrarca ele consolida o gênero do soneto, que é o grande gênero da lírica ocidental na modernidade. A gente vai ter até o século XX uma hegemonia muito grande do soneto como o grande gênero, o mais perfeito gênero que a modernidade inventou. Então, a gente vai encontrar soneto em praticamente todos os poetas até o final do século XIX. Pelo menos um soneto neles você vai encontrar. Embora alguns românticos fossem heréticos, tenham escrito pouco, mas é um gênero realmente muito intenso que vai sobreexistir no século XX, apesar das vanguardas. A gente vai ter no Brasil um exemplo, né? Vinícius de Moraes, mas também Manuel Bandeira, Drummond, todos eles escreveram sonetos. O grande primeiro passo, então, de entendimento do nosso curso é essa virada que o Renascimento faz, onde a épica entra em declínio e, finalmente, a lírica emerge. E se a lírica emerge, ela não vai emergir de forma caótica, ela vai emergir com uma espécie de modelo constituído. Não, está ruim isso. Deixa eu pensar. Então, o grande primeiro passo de entendimento do curso, então, é esse declínio da épica, né? E essa virada que o Renascimento faz, colocando uma lírica que segue uma tradição, claro, né? A lírica que o Petrarca consolida, uma lírica que bebe na tradição latina, na tradição, até um pouquinho na tradição medieval, né? Na tradição do doce estilo novo que tem na Itália, no século XIII e XIV. O Petrarca vai consolidar uma lírica que é vinculada completamente a uma tradição, mas ela desenha já novos contornos inéditos na poesia, né? Que é, por exemplo, a consolidação do soneto, que é um gênero novo, uma novidade, e essa nova forma que é criada ali, que é pactuada no Renascimento, ela não é uma forma fugidia, ela vai se consolidar como um grande modelo poético que deve ser seguido por qualquer um que quisesse escrever poesia. Então, se você fosse poeta no século XVI, no século XVII, século XVIII, você deveria olhar para aquela poesia lírica e deveria seguir aquele modelo, e assim você poderia ser reconhecido como poeta dentro da sua cultura, né, do seu país. Então, a lição desse declínio da épica, né, e da virada do Renascimento é a construção, né, desse grande modelo que deveria ser seguido, né, independente do seu país, da sua língua. Havia um modelo poético que era referência para todos aqueles que quisessem ser poetas. Esse modelo só vai ser questionado no Renascimento. Então, a gente vai ter um período longo aí de alguns poetas, inclusive brasileiros, que nós vamos trabalhar, como Gregório de Matos, Cláudio Manuel da Costa, que viviam sob a sombra, né, e às vezes até alegremente sob a sombra desse grande modelo erigido no Renascimento.